Olá, gente, vamos aprender um pouco agora. Eu quero levar palavras, instruções que vai bulir com o seu entendimento, vai trabalhar o raciocínio, vai despertar você o seu senso crítico para você pensar, raciocinar e buscar, não é, o conhecimento da verdade, para você chegar a uma conclusão diante daquilo que você hoje está observando como verdade. Você tem que ter um senso crítico para saber se realmente você está na verdade. Eu quero falar hoje sobre a prudência do religioso, não é? A pessoa religiosa, ela é prudente, muito prudente. A gente tem visto isso com a dedicação que os religiosos têm, a sua devoção, às suas religiões, a sua obrigação, às suas instituições. A gente vê que os religiosos, eles são muito prudentes. Eles são prudentes dentro da sua vida religiosa, mas são loucos para com Deus. Vou repetir novamente. Os religiosos são muito prudentes a cumprir, se moldar, guardar, se dedicar, se expor, se entregar pela sua religião, pelos seus serviços na instituição religiosa. Mas são loucos para com Deus, são negligentes, são desprezadores, ignoram, não dão importância a Deus. Porque os religiosos, o entendimento dele de Deus é dentro da prudência, da serventia, das obrigações, da servidão à instituição. Deu para entender? Os religiosos, eles entendem que estão servindo a Deus pela instituição, dentro do jugo, da submissão. Deu para entender? Eles não são voltados a servir a Deus por onde Deus nos convida, pela sua palavra. Então é isso que eu quero mostrar a você nesse vídeo agora. Os religiosos são prudentes. A gente vê as pessoas das religiões evangélicas, as pessoas aí das religiões católicas, da religião espírita, os muçulmanos nem se falam, não é? Da religião islã, os budistas, os mormons, os testemunhas de Jeová, são muito prudentes. Eles são muito fiéis, são muitos devotos, são muitos dedicados à sua religião, às obrigações das instituições, às ordenanças, os trabalhos, as tarefas, os credos, os dogmas, a vida de submissão ao regime, sistema religioso, não a Deus. Os religiosos, eles não têm uma vida com Deus. Não têm uma vida com Deus. Isso é bíblico. Estou falando para você algo que eu tenho autoridade para falar dentro das Escrituras. Vamos aqui ver. Cornélio era um cara muito dedicado, devoto, religioso. Cornélio, ele não tinha Deus. Cornélio estava perdido. Cornélio estava longe da direção de Deus. Mas Cornélio, ele era dedicado, devoto, praticante a tudo que ele foi ensinado, instruído na religião, como se fosse para Deus. É preciso Deus enviar Pedro a Cornélio, para que Pedro ensinasse a Cornélio qual era o meio, qual era a direção para o homem realmente chegar a Deus, alcançar o perdão de Deus e encontrar a salvação de Deus. Concorda comigo? Está na Bíblia ou não? Atos 10. Nicodemos era um cara religioso. Nicodemos era um cara muito conhecedor das Escrituras. Era muito dedicado à sua formalidade religiosa, aos seus ensinos, aos seus conhecimentos, dentro da sua busca de conhecimento, dentro da direção que ele tinha, aonde ele se moldou ao sistema. Nicodemos, ele tinha conhecimento, ele tinha posição, ele era um líder religioso. Porém, Nicodemos não tinha vida com Deus. Estava morto diante de Deus, a ponto de Jesus dizer que era preciso nascer de novo. E esse nascimento não é de religião. Esse nascimento não é de uma instituição. Esse nascimento é da água e do Espírito. Da palavra de Deus, a água que lava, limpa, e o Espírito Santo que regenera, que dá entendimento, que toma o homem como propriedade de Deus. Deu para entender? Os religiosos, eles se engrandecem diante de Deus como merecedor da bênção de Deus através dos seus méritos, das suas obrigações, das suas devoções, dos cumprimentos que ele tem, dos usos e costumes e das tarefas. Quer ver? Isso é bíblico. Chegou para Jesus uma vez
um homem, aonde Jesus ele vai dar uma orientação, ele vai dar um exemplo de uma realidade que nós precisamos conhecer. A oração do fariseu e a oração do publicano. O fariseu era o religioso. O fariseu, quando fala de fariseu... Olha, aprenda isso. Quando a Bíblia fala de fariseu na Bíblia, está falando de religioso. O religioso da religião judaica, que eram denominados os santos, os mais de Deus. Era denominado povo exclusivo de Deus. Os fariseus, que se julgavam melhor do que os outros. Aí Jesus agora vai dar uma instrução, vai orientar e falar sobre esses dois homens. Um fariseu e um publicano. O publicano representa os pecadores, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que são excluídos e como se fosse o pior dos homens para os religiosos. Não é assim que os religiosos hoje tratam aqueles que estão aí, né, no pecado aberto, porque os religiosos entendem que é mais santo do que aquele que está lá fora, porque eles entendem que na religião eles estão numa posição diferente, só que estão pior do que aqueles que estão lá no pecado aberto. Deu para entender? Aí Jesus vai dizer que, olha, os dois entraram em um clamor a Deus, numa oração. A oração do publicano foi: Senhor, eu sou um miserável pecador, não tenho nenhum direito de estar na tua presença. Senhor, eu sou assim. Senhor, não sou merecedor. O publicano, ele reconhece a sua miséria diante de Deus e ele entra com humildade na presença de Deus. O pecador comum, ele entende que é um miserável, que está dentro de uma situação que não agrada a Deus, que vive dentro do pecado e sabe que Deus é misericordioso. Ele clama a misericórdia de Deus. Agora, olha a oração do religioso, o fariseu. Senhor, eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, eu jejum, eu vou para a igreja, eu dou caridade, eu participo dos trabalhos, eu cumpro a devoção. Olha a oração do fariseu, os religiosos. Os religiosos, eles entendem que a escravidão que eles têm na religião, eles estão mais perto de Deus do que os outros. Deu para entender? Aí Jesus diz, quem foi dos dois justificado? O fariseu religioso, o religioso fariseu, ou o publicano, um pecador comum que todo mundo desprezava? Quem recebeu a justificação de Deus foi o pecador comum, publicano. Porque os religiosos estão cada dia mais longe de Deus. Deus abomina esses aí, que são sepulcros caiados, que vivem de aparência, que estão mais preocupados em mostrar que são, do que ser verdadeiramente para Deus, com o coração quebrantado, arrependido e submisso a Deus, não dentro de religião, vivendo o sistema, a obrigação, a escravidão dentro da religião. É por isso que eu estou aqui hoje trazendo essa orientação para você, sobre a prudência do religioso, mas a loucura dele. O religioso é prudente, mas é louco. A prudência dele é de cumprir toda a obrigação da religião. Porque o religioso, ele quer impressionar os homens, não é a Deus. O verdadeiro cristão, ele quer impressionar a Deus. Ele não se preocupa na aparência. Ele se preocupa primeiro com o seu interior, em estar na presença de Deus, em verdade e em espírito. Eu quero mudar meu interior. Eu quero ser verdadeiro com Deus no meu interior. Eu não quero mostrar aparência a ninguém. Eu não quero ser hipócrita. O religioso é hipócrita. O religioso é sepulcro caiado. Ele acha que vai impressionar a Deus com a sua devoção, com a sua vida de servidão à religião. E não é. Não foi esse o caminho nem a orientação que Deus deu para o homem chegar a Ele, servir a Ele e estar na presença dEle. Aí eu quero mostrar para você, estou levando essa instrução para abrir os seus olhos, porque uma orientação dessa você não recebe em igreja nenhuma. Uma orientação dessa você não recebe em igreja nenhuma, porque eles não estão preocupados em esclarecer você. Eles querem manter você manipulado lá dentro, vivendo dentro da escravidão, da submissão ao sistema, na ordem dos homens lá dentro das igrejas. Deu para entender? Aqui você está aprendendo. Olha, o religioso ele é prudente, mas a prudência dele é loucura, porque a prudência dele faz ele louco, porque ele não é prudente para com Deus. Ele é prudente para impressionar os homens dentro da religião. Ele é prudente para buscar o testemunho dos homens, a ser justificado pelos homens e não por Deus. Sabe por quê? Vou dizer a você aqui uma coisa. O religioso ele se esforça para levar o dízimo para a igreja,
para levar sua oferta para a igreja. O religioso, ele está mais preocupado em dar o dízimo na igreja do que ajudar o seu próximo, que está lá no seu conhecimento, precisando de uma ajuda, desempregado, com a família passando necessidade. Ele ignora essa situação que Deus ele quer que a gente olhe. Ele está mais preocupado em levar o dízimo para que o pastor veja que ele é um dizimista fiel. Ele está preocupado com a aprovação do pastor, porque se ele não der o dízimo, ele vai ficar constrangido diante do pastor, que o pastor vai saber que ele não deu dízimo. Deu para entender? E tem muita gente que dá o dízimo, muitas vezes forçado, para não ser constrangido, para que o pastor não saiba que ele não deu dízimo, porque ele quer impressionar, ele quer viver uma prudência observando e agradando o homem dentro da igreja, a religião. Então o religioso está mais preocupado em levar o dízimo para a igreja. Muitas vezes tem uma pessoa que ele conhece que está necessitada, ele ignora, faz vista grossa. Na família mesmo, irmão. Na família tem gente precisando, o cara não para ajudar, o cara não tira 100 reais do salário para ajudar um familiar que está desempregado, mas todo mês ele quer levar o dízimo. Não, o dízimo do Senhor é santo, do Senhor não. Não é Deus que pede isso para a igreja não. Deus não pediu dízimo para a igreja não. Quem pede é o teu pastor. Tu estás alimentando o ministério do homem, o reino do homem, não de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é instituição religiosa. O reino de Deus é os homens que Deus ele quer operar e trabalhar na vida humana, que é a obra de Deus para resgatar e salvar. Não é instituição, não é sistema religioso de homem. Deu para entender? O religioso está mais preocupado em levar seu dízimo para a igreja. Mas ele não se importa com aquele que está ali na comunidade dele, com o familiar dele, com uma pessoa próximo dele, que está passando por um momento difícil de trabalho, desemprego. Não ajuda com uma quantia de 150 reais para poder socorrer esse irmão, essa pessoa. Não importa. Fazer o bem a todos não é quem é crente. A Bíblia diz, principalmente os da fé, mas temos que ajudar a todos. O cara não ajuda nenhum da família, do próprio sangue, vai ajudar outro. A Bíblia diz, é pior do que o infiel, aquele que nega o auxílio à família, aquele que não cuida da família, é pior do que o infiel. O religioso não quer saber disso, porque o religioso não se preocupa com a palavra, ele se preocupa com usos e costumes e as ordenanças da igreja, do sistema, da religião. O religioso, ele é dedicado em observar toda a ordenança que a igreja manda, que o pastor manda, que o sistema ordena. Todo o trabalho e tarefa da igreja, mas ele não é preocupado com a palavra, ele não se preocupa em observar o que a palavra ensina, ele não se preocupa em buscar examinar a palavra, ele não se preocupa em colocar a vida dele na direção da palavra, ele está mais preocupado em cumprir toda a ordenança das igrejas, da religião, dos líderes. O religioso é assim, porque o religioso, o foco dele não é Deus, o foco do religioso é o seu líder, é a sua instituição. É ou não é? O que eu estou falando aqui, meu irmão, é verdade, irmão. Ainda que tu não goste, tu diga não, mas tu é um servo de homens, não de Deus. Tu está pensando que servir a Deus é estar submisso, escravizado no cabresto do homem dentro da igreja? Tu tem que ler a palavra para ser liberto, irmão. Olha, o religioso, ele sempre está na igreja. Buscando, ele não falta, ele diz, olha, eu não posso faltar à igreja, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir para a igreja. O religioso, ele quer cumprir as obrigações, as tarefas, presença no culto, nos trabalhos formal. Ele sempre quer estar lá, mas ele não está preocupado em se manter na presença de Deus, na palavra, que é o alicerce. Ele não está preocupado em olhar a palavra, por onde ele está, firme na presença de Deus. Ele não está preocupado em saber que Deus habita nele, que ele é a casa, que ele é o templo, que ele é a morada, que ele tem que cuidar dele e da doutrina. Ele não está preocupado com isso. O religioso está preocupado, sabe em quê? Em estar na igreja para que todos vejam que ele é frequente. Ah não, eu sempre não falto na igreja. Você já viu um religioso dizer isso? Eu não falto na igreja porque eu tenho que ir para a casa de papai. Você está enganado, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Você está sendo ensinado errado. A casa de papai não é a instituição igreja de tijolo. A casa de papai não é ministério de homem. A casa de papai é você, se é que você se converteu a Cristo, para ser morada do Espírito Santo de Deus. Porque Deus habita em nós. O povo precisa aprender isso. Mas o religioso, ele é prudente a viver. E ele é muito prudente a ponto
de ignorar qualquer outra direção que dê a ele, porque ele foi formado dentro do ensino da igreja, dentro das normas da igreja, dentro da direção da igreja, dentro das ordenanças e dos costumes e da doutrina da igreja, e ele não para analisar nenhum outro ponto. Ele é cego, ele é só olhando para um canto, sem querer usar o senso crítico. O religioso tem a mente cauterizada, os olhos fechados, é cego guiado por cego, porque não tem a luz do entendimento da palavra de Deus, para ver aonde ele pode realmente estar, para estar em Deus. Ele pensa que dentro da igreja ele está em Deus. Religioso não falta culto. O religioso é fanático de culto. O religioso, se tiver culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de madrugada, de noite, ele vai. O religioso está disposto a ir para culto, mas ele não para um minuto na sua casa para meditar na palavra, tirar um período verdadeiro de adoração espiritual a Deus, aonde ele no secreto, aonde ele entendendo que ele é o altar, que ele é o templo, que ele é a casa de Deus, e ele precisa ser reverente, ele precisa ter cuidado. Ele não para no seu lar. Ele quer estar dentro da igreja, participando dos cerimoniais, dos rituais, dos cultos dentro da igreja, porque lá é onde ele entende que vai estar na presença de Deus. O religioso, ele não tem a prática, o costume, ele não tem o hábito de entender que Deus está nele, de tirar um momento do seu tempo para estudar, aprender, buscar mais de Deus na palavra. O religioso entende que tem que buscar Deus dentro da igreja. É ou não é? É ou não é assim? É. O religioso está mais preocupado em cuidar da manutenção da casa do tesouro, que é o tesouro do homem. A casa de Deus, que não é casa de Deus, é casa do homem. O religioso está mais preocupado em cuidar da manutenção de igreja, ministério do homem, do que da manutenção do próximo, do que está necessitado, do que está dependente, do que está carente. Querem sempre estar nos púlpitos. Você já percebeu que o religioso ele quer sempre o destaque no meio da congregação? O religioso e aquele que quer estar na frente, ele sempre quer estar pregando. Ele sempre quer ter a oportunidade para pregar. Ele quer sempre estar diante da congregação. Agora o religioso não tira um tempo da sua vida para evangelizar o seu amigo no trabalho, o seu vizinho em casa, junto da sua casa, o seu amigo na escola, o amigo na rua. Ele quer falar de Deus só no púlpito, quando está com o microfone lá. Ele quer falar de Deus só quando o pastor escala, dentro dos cultos formais, dentro da rotina da formalidade religiosa no meio dos grupos. Ele quer isso, mas o religioso não está disposto a se expor para falar a verdade do evangelho no trabalho, em casa, na rua, aonde ele estiver, questionando, orientando, repreendendo, corrigindo. O religioso não está disposto a constranger. Eu vou orientar as pessoas no meu trabalho que têm uma mente voltada para a doutrina espírita. Eu não, senão vou ficar com raiva de mim. Cada um siga a sua religião. Você é um hipócrita religioso. Você não é a igreja de Cristo. Você não está na luz. Porque quem é luz esclarece. E quem está em Cristo, ele tem o compromisso de esclarecer os que estão nas trevas. Não importa se é católica, espírita, testemunha de Jeová. Você tem que esclarecer. Não pode estar no meio de um povo que é trevas. E você que é luz, não ilumina, não esclarece. Então logo o que há em ti é treva também. Você não está fazendo a diferença. O religioso, ele entende que faz a diferença pelo seu testemunho, porque o religioso, ele quer mostrar a santidade dele, deu para entender? O religioso, ele quer mostrar o padrão de moral dele. O religioso chama para ele a atenção, deu para entender? O religioso, ele não é a luz de Deus para esclarecer o povo. O religioso, ele é a luz dele mesmo. Ele quer impressionar o povo com o seu testemunho. Jesus não mandou ninguém pregar o evangelho com testemunho. Jesus mandou pregar com palavra, com ensino, com instrução. Pregar o evangelho é instruir, é corrigir, é orientar, é ensinar a verdade de Deus. Não é mostrar a ninguém que eu sou santo, que eu sou o modelo, que eu sou o cara, que eu sou o melhor. O religioso quer impressionar as pessoas com a sua aparência. É a videira. Você lembra que Jesus disse que tinha uma videira bonita, com as folhas, olha, verdinha, mas quando foi dentro dela, não tinha fruto nenhum.
O religioso é uma videira que está com as folhas bonitas, mas dentro dele não tem fruto nenhum de Deus, não tem arrependimento, não tem entendimento, não tem nascimento, não tem restauração, não tem libertação. O religioso continua sendo a pessoa que continua dentro da natureza natural do pecado, não teve a transformação de Deus, não é uma nova criatura em Cristo. O religioso, ele é uma pessoa formada, moldada dentro da religião e não em Cristo. Deu para entender? O religioso quer impressionar com a sua aparência, com a sua santidade. Mas não nós temos que impressionar, nós temos que evangelizar, nós temos que persuadir, nós temos que advertir as pessoas. É com a mensagem do evangelho, irmão. Não é com a minha vida de santidade mostrando aonde eu estou, que eu sou melhor, mais santo, porque eu tenho um comportamentozinho bonito, porque eu visto uma roupinha adequada, porque eu visto uma roupinha dentro da formalidade da religião, e com isso eu me julgo melhor do que os outros. Não. Diante de Deus eu sou tão miserável do que aquele que está lá roubando e matando. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que levar a palavra de Deus que em mim fez a diferença. Não é o meu estilo religioso. O que faz a diferença na minha vida é a palavra, é a transformação, é o novo entendimento, é a presença de Deus, do Espírito Santo em mim, que me leva a levar o amor, a graça, a misericórdia a outros que estão caídos como eu estava. Eu olho para as pessoas não querendo estar melhor do que ela, não achando que eu sou mais alto do que ela. Eu olho com as pessoas me colocando na mesma situação, me colocando na mesma miséria que um dia eu estava. Não foi o meu ato de bondade, minha virtude, minhas próprias qualidades. Foi Jesus Cristo em mim que me transformou. E eu tenho que usar essa graça, misericórdia com outras pessoas e não querer mostrar a minha santidade, o meu testemunho. Eu quero mostrar Cristo que muda a minha vida e a vida de quem crê nele. O religioso está preocupado em mostrar a sua aparência, a sua vida devota, a sua vida de rotina, a sua vida de usos e práticas e costume. O que está em Cristo, ele está preocupado em mostrar Cristo, mostrar a verdade que liberta, o amor, a graça, a salvação de Deus. Então, eu, evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Eu não levo aqui água com açúcar, meu irmão. Pode analisar, todas as instruções que eu levo têm um peso. Tem conteúdo, é sólido. Tudo que eu levo é real, é vivido, é notório. Eu só levo aqui assuntos para trabalhar aqueles que estão enganados dentro da mentira do pecado, aqueles que estão presos na escuridão, aqueles que ainda não foram iluminados a sua mente, não tiveram um novo nascimento, que estão entenebrecidos pela incredulidade pela qual Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz. A exposição dela dá luz e entendimento aos simples. E é para isso que eu levo a palavra. Para dar luz e entendimento. Cuidado. Você que é religioso, se converta. Para ser devoto e praticante da palavra de Cristo. Para que você esteja em Cristo, seguindo a Cristo, pastoreado por Cristo, com a esperança em Cristo e na obra de Deus que é Cristo. Você que é religioso, você não está em Deus dentro da igreja, praticando e cumprindo todos os usos e costumes e ordenança de igreja, vivendo submisso, querendo impressionar ao líder da tua igreja. Você, religioso, está sendo guiado por cego. Todos cairão no buraco, todos vão perecer, sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Seja prudente, religioso, mas prudente com a tua vida em analisar a palavra de Deus. Não seja prudente a ponto de estar cego, rejeitando, desprezando a palavra de Deus que vai te conduzir à instrução, corrigindo, repreendendo. Seja prudente, religioso, para examinar as escrituras e não para viver uma vida cega na direção do sistema religioso, guiado pelo homem que prediz, que governa nessa instituição, nesta igreja, nesse ministério. Olha para Jesus, porque você assim vai estar sendo guiado por Deus. Que Deus os abençoe nesta tarde de domingo maravilhosa, com essa instrução indo a você, amém? Aqui é ensino, é instrução, é correção para edificação. Me visita aí no meu canal no YouTube, na minha página aqui no Face, na minha página lá no Kawaii.
no Instagram, no Telegram, aqui na rua da Comunidade do Bode, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu estou iluminando, porque eu sou luz, estou levando a instrução, a correção, o esclarecimento da verdade que liberta. Aonde eu estiver, eu sou prudente para viver uma vida dentro da direção da palavra, porque bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não é os que vivem dentro das religiões, guardando e praticando o que ensina, manda, determina o sistema religioso pelos homens. Seja prudente e religioso. Examinai as Escrituras, para que não errais e para que possa conhecer verdadeiramente a vida com Deus que você precisa ter, para que não venha se decepcionar. Amém? Tchau, gente.